Oi, galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Grace, seja muito bem-vinda aqui no canal. Se você é novinho por aqui, já aproveita e já vai se inscrevendo, já deixa um like para não esquecer e bora lá para mais uma receita. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer juntinho pão caseiro sem segredo. Pelo menos, eu sofri muito para fazer pão, para acertar o ponto e, enfim, eu consegui uma receita que dá super certo e eu vou passar ela hoje para vocês com todas as medidas exatas, uma receita fácil, descomplicada, sem erro. Gostou? Então bora lá pro vídeo. Sempre que eu vou fazer o pão, eu dou início pela esponja. Para a esponja, você vai precisar de uma colher de fermento biológico seco. Esse daqui que eu tô usando, eu não sei falar a marca, mas é aquele lá que é a embalagem do Popeye. Mas qualquer marca dá certo. Sempre começo pela esponja, porque é uma forma de você ter certeza que seu fermento está bom, que você não vai ter nenhum problema com ele. Então são 10 gramas, uma colher ou um sachê. Você pode usar a medida, uma colher de sopa ou um sachêzinho que vai dar super certo, tá? Aqui eu tenho 5 colheres de açúcar. São 5 mesmo, não se preocupe que o pão não fica doce. Eu faço essa receita semanalmente aqui em casa. Essa é a receita que a gente consome durante a semana e não fica doce o pão, tá? São 5 colheres. Dou uma misturada, ó, no açúcar, no fermento. E agora eu vou acrescentar aqui 400 ml de água morna. A água não pode ser fria, a água não pode ser quente, porque se for quente mata o seu fermento e se for fria vai demorar demais para começar a fazer o processo de evolução de fermentação. Então procure deixar a água bem morninha, uma temperatura bem morna. E são exatos 400 ml. Se você colocar 350 vai ficar duro, se você colocar uma 450 vai desandar. Então tente fazer com medidas para dar bem certinho, tá? Como eu disse, eu já testei essa receita várias vezes. Esta é a minha receita de anos e anos. E como eu já vi que muita gente tem dificuldade para fazer o pão caseiro em casa, eu resolvi vir aqui e compartilhar essa receita novamente. Ó, dou uma misturada para que não fique nada de fermento lá no fundo. E agora, então, eu vou tampar essa bacia aqui, ó, bem fechadinha, para que não entre nada de ar. E vou deixar ela aqui descansando por 15 minutinhos, até que aquele fermento comece a formar uma espuma. Espere os 15 minutos, daí você dá uma espiadinha. Se tiver feita a espuma, tá no ponto pra gente prosseguir a receita e ir para o próximo passo. Então agora vamos fazer essa parte, tentar fazer sem corte, fazer aqui na real para vocês verem que realmente não tem segredo. A massa de pão é só você ter paciência, colocar amor, seguir o passo a passo corretamente, usar os ingredientes certos. É isso aí e nada mais. Então vamos lá. Vou abrir, ó, passaram os exatos 15 minutos e olha só, o que eu falei da esponja é isso daqui, ó. Ela cria tipo uma espuma por cima, acho que dá pra ver, né? Uma espuma bem... É o fermento mesmo que fermentou. E agora, então, eu vou colocar os demais ingredientes. Vou acrescentar aqui 2 ovos inteiros, 2 colheres de margarina, aqui eu tenho 1 colher rasa de sal e 1 quilo de farinha, que você pode ir colocando aos poucos, você pode ir colocando de uma vez só. A ordem não interfere em nada, você colocando todos os ingredientes e misturando bem, vai dar certo igual. Quem não tem paciência de fazer a esponja, não faça. Misture todos e sove bem que também vai dar certo. Mas a questão da esponja ajuda para você não estragar ingrediente, porque vai que o seu fermento não está bom, né? Então na esponja você já vê, se o fermento não crescer, é porque não vai dar certo. Agora aqui é misturar. Você pode iniciar misturando com 1 colher,
ou direto com a mão. Eu vou fazer como eu costumo fazer aqui em casa mesmo, que já é direitinho com a mão. Nós donas de casa tentamos fazer tudo mais prático e rápido possível, né? Porque são muitas obrigações durante o dia, ó. E você vai passando a mão aqui, ó, em volta da bacia e vai levando pro meio. Vai passando em volta, levando pro meio. Apertando, ó, é esse movimento que eu faço, apertando para que todos os ingredientes se incorporem. Agora aqui eu vou ter que misturar mais ou menos uns 5 minutos, até que não sobre nada de farinha. É muque mesmo. Quem não tem muita força aí, pede ajuda aí pro marido, pro filho, porque nessa hora você tem que sovar bastante. Um dos grandes segredos de um pão perfeito é a sova. Não adianta você dar uma sova meia sola, que você vai ter um pão cascudo. Então, tem que sovar mesmo, colocar bastante amor aí e sovar. É bom que já faz uma academia. Nesse processo aqui, ó, quando você juntar toda essa massa, se você quiser levar para bancada para sovar, se você achar que é mais fácil, pode. Só não coloque mais farinha, porque ó, tá vendo que juntou tudo, ó? É a quantia exata essa medida. Se você colocar mais, vai ficar um pão duro. Então, tente não colocar, se você colocar só um pouquinhozinho mesmo, só para untar. Eu não tenho costume de amassar na bancada, eu amasso ela aqui tudo na bacia mesmo. Eu já pego uma bacia maior, que não precisa eu tirar de dentro. Eu acho mais fácil assim. Mas aí vai de cada um, tá? Se você preferir ir na bancada, vá na bancada. Agora aqui, então, bora lá trabalhar essa massa. Agora aqui eu acho que já deu, já tá bem solta já. Não tem mais nada no fundo. Então, ó, vou fazer mais ou menos que uma bolinha. Ó, como que fica a massa. Aqui ela já tá feita a primeira sova. Vou colocar ela aqui no fundo da bacia. Vou tampar, bem tampado, para que não entre nada de ar e para que ela comece a crescer. E vou deixar ela aqui descansando por 2 horas. Ó, vou mostrar aqui em tempo real. São 10h10, meio-dia e 10, então a gente volta para dar sequência nessa receita. É o que eu falei, pão é amor e paciência. Ah, mas pode sovar antes? Pode, mas o resultado não vai ser o mesmo. Então, deixe para fazer o pão um dia que você tenha bastante tempo, um dia que você assim não vai precisar sair correndo, para que você deixe a massa fazer o processo de evolução correta. Então agora, ó, deixa aqui. Se você colocar numa bacia sem tampa, pode colocar um plástico filme, pode colocar um pano bem fechadinho. O importante é deixar ela assim sem entrar ar, para que ela possa crescer. Essa massa agora, depois de 2 horas, ela vai dobrar de volume. Voltei, passaram-se o tempo, olha só, passou até 10 minutinhos a mais, já são 12h20. Eu coloquei uma farinhazinha aqui na mesa, já separei as minhas assadeiras. Essa receita ela dá para fazer 2 massas, ou se você quiser menor, tem umas assadeiras que são só assim, dá para fazer 3. Vamos lá ver como que tá. Eu acho que hoje vai demorar um pouquinho mais, porque começou a chover aqui. Então, igual eu falei, o pão depende de muitos fatores, né? E o tempo é uma delas. Se tiver um dia mais frio, vai demorar mais. Mas mesmo assim, ó, passado então 2h10 e olha só, a minha massa dobrou de volume. Agora então eu vou tirar ela daqui, vou colocar ela aqui na mesa e vamos abrir ela para começar a modelar os pães. Vou dividir aqui ao meio, tentar cortar o mais próximo de 2 partes iguais. Se você quiser pesar para ficar bem igualzinho, pode. Mas com o tempo, ó, a gente vai pegando prática e já vai fazendo já certinho.
Então aqui eu tenho duas partes, uma eu vou reservar e vou tampar novamente para que ela não resseque. E como demora uns minutinhos modelando, possa ser que essa massa resseque, então é melhor deixar ela bem fechadinha. E essa daqui eu vou ter que sovar e abrir em tira. No meu caso, eu faço aqui, ó, no cilindro. Mas se você não tiver a maquininha de cilindrar, não tem problema. Dá para fazer no cilindro manual, dá para fazer no rolo. O importante é você trabalhar bem essa massa agora para que ela fique bem lisinha. Se você for fazer na mão, você vai precisar fazer esse processo aqui, ó, de sovar ela aqui, ó, uns 10, 15 minutos para que ela fique bem lisa, bem lisinha mesmo, tá? Para depois abrir aquela tira fina no rolo. Como eu vou fazer ali no cilindro, então eu vou modelar o meu aqui, vou abrir e vamos então enrolar o pãozinho juntos. Aqui então já tenho a massa aberta, olha só como que ela ficou. Ela tem que ficar assim, ó, uma espessura mais ou menos de um dedo e o mais lisinho possível que você conseguir deixar. Isso aqui vai tudo assim, favorecer de depois você ter um pão com a casquinha bem fininha, com a casquinha mole e não um pão de cascadura. Então é importante, muito importante essa sova, ó. Vou começar a enrolar o pão, que é modelar. Você vai pôr a pontinha. E agora aqui você tem que cuidar para não ficar ar aqui, ó. Então eu faço assim, ó. Eu venho um pouquinho e volto. Venho mais um pouquinho. Não tem problema essa farinha, que depois ela vai sumir. E volto. Venho mais um pouquinho, sempre firmando bem para não ficar ar. E volto. E assim eu vou fazendo até na ponta, ó. E olha só, já vai dando um formatinho bem bonitinho de pão. Avanço mais um pouquinho para frente e volto. Mais um pouquinho e volto. Vou puxar minha massa mais para cá. Mais uma vez. E volto. E vou finalizar aqui agora. Aqui, ó. Na hora de colocar para assar, é importante que você esconda essa pontinha aqui, ó, para baixo. Assim, vou deixar o meu pãozinho assim, ó, nessa posição, porque daí ela vai crescer, vai amassar lá e não vai ficar torto. Agora eu vou preparar aqui as assadeiras. Eu costumo usar esse desmoldante, solta fácil. Mas você pode colocar também um fio de óleo, tem pessoas que não colocam nada, né, que tem assadeira antiaderente, a minha gruda, então eu uso o solta fácil. Já ouvi falar que as assadeiras você não pode passar bombril, porque senão ela gruda, mas eu não consigo, eu preciso arear as minhas assadeiras, então eu encontrei esse solta fácil que realmente me ajuda, não é pub, tá? É que realmente ele é um produto que funciona, ele não é um preço tão acessível, mas ele dura bastante, o meu costuma durar uns 2, 3 meses, e olha que eu faço muita massa. Aí, vou acomodar aqui. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nessa, com essa segunda metade aqui. Vou abrir ela, esticar ali, amassar bastante e modelar o pão.
Agora sim, com as nossas duas partes já de massa modeladas, eu vou levá-las ao forno desligado e deixar lá até que elas dobrem de volume novamente. Eu acredito que vai demorar mais de 2 horas hoje esse processo, porque tá chuvoso. Possa ser igual eu falei, vai variar de região para região, de dia para dia. O importante é ter paciência e não assar antes que ele fique bem grande, que dobre de volume e fique bem levinho, porque senão você vai ter um pão aí parecendo uma pedra. E não é isso que a gente quer, né? Então, igual eu falei no começo, o dia de fazer pão é aquele dia que você tá assim, totalmente livre, sem compromisso nenhum. Quanto ao cilindro, eu sei que muita gente vai perguntar. Gente, não é necessário. Isso aqui é um benefício que eu tenho aqui em casa, então eu uso. Eu ganhei ele de presente do meu marido logo quando a gente mudou assim para o interior, porque ele viu que eu ia ter necessidade de fazer mais quantia maior de pão. Mas dá para fazer no rolo, é só você abrir a tira, só você vai ter que trabalhar mais a massa. Todo esse processo que eu fiz, passando a massa aqui pelo cilindro, você vai ter que fazer esticando na garrafa, no rolo ou no cilindro manual, tá? Mas com carinho, com paciência, dá sim. Então agora vamos levar o pão lá e aguardar até que ele dobre de volume. E agora aqui os nossos pães, então, praticamente já dobraram o volume. Olha só que lindos que estão. Eu vou colocá-los para assar. Eu coloco assim, ó, aqui em casa eu coloco por 1 hora, só na parte de baixo, no forno 150 graus, que já é o suficiente. Essa é a regulagem que eu uso aqui. Mas isso pode variar de forno para forno. Eu falei aqui que aquilo ali eu derrubei uma farinha da forma. Pode variar de forno para forno, tá? Então você vai ter que ficar ligadinho aí, prestar atenção no seu forno, de como que a forma dele assar. Possa ser que demore mais ou menos. Mas eu aconselho que o pão você coloque no forno frio e coloque ele mais baixo, porque assim ele ainda vai crescer um pouquinho. Conforme o forno for esquentando, vou deixar para vocês dar uma olhadinha como vai aumentar ainda. Ele vai ainda aumentar uns 2 dedos para cima esse pão. E se você assar no forno muito quente, também pode acontecer de no meio ficar cru, porque ele é grosso, né? O pão ele é uma massa grossa. Então, eu aconselho que você asse lentamente no forno mais baixo por um tempo maior. Que nem no caso aqui eu deixo 1 hora a 150 graus e fica perfeito, douradinho e assadinho. Então, bora lá. Daqui 1 hora eu volto para mostrar como que ficou, então, o processo final. Olha só, vou mostrar a última vez aqui para vocês verem como que ele ainda vai crescer. Ele vai passar aqui, ó, dessa forma mais ainda. Olha, ele está 5 minutos no forno e olha só a quantia que já cresceu. E eu esqueci de mostrar para vocês o horário. Ó, já são 4 horas da tarde. Então é o que eu falei, pão é paciência. E aqui então já temos nosso pão assado. Acabei de tirar do forno, tá quentinho ainda. E vocês sempre me cobram que eu não corto, eu esqueço de cortar quando eu faço um bolo, um pão, alguma coisa, para mostrar como que está dentro. Então hoje nós vamos cortar juntinho um pedaço aqui para ver como que ficou. Já separei até uma manteiguinha. E olha só a maciez desse pão. Olha isso. E olha só, aqui está, ó, maciozinho. Olha aqui. Então, assim ficou nosso pão. Então, ó, assim ficou nosso pãozinho.
Vou ficando por aqui, espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Tchauzinho e até o nosso próximo vídeo.